aqui mais aproximada a imagem. E aqui uma outra situação, que essa ilha, até pouco tempo, ninguém ouviu falar, mas foi parte de uma investigação pessoal do Holanda, com o nosso grupo e com o grupo deles. Aqui, os objetos eram vistos pelos moradores de Bragança, né, era chamada Antiga Ouro Major, e essas pessoas viam inúmeras esferas luminosas que sobrevoavam essas ilhas e causaram terror entre os pescadores, os barqueiros. Os barqueiros já não encostavam mais na ilha, porque essas esferas luminosas se manifestavam em número muito grande. E o curioso é que chegou na região uma mulher estranha, uma mulher bastante estranha. Ela tinha a nacionalidade suíça, o passaporte inglês e residia em Paris. Então, essa mulher, ela, de acordo com as informações, ela era uma mulher franzina, de 1,5 metro de altura, quer dizer, um aspecto físico totalmente diferente do que se espera de uma mulher dos países nórdicos lá. Então, normalmente aquelas pessoas, habitantes lá, são pessoas altas, louras, né, de compleição física bem acentuada. Ela não, era uma pessoa franzina, magrinha, e tinha olhos azuis, oblíquos, era uma pessoa bastante estranha. E ela chegou lá, se interessou para visitar o litoral paraense, e numa dessas viagens ela conheceu um barqueiro chamado João Olaia. O João Olaia também gostou, fez amizade com ela, e era ele que transportava ela para conhecer aquelas ilhas da região. Acabou que ela conheceu essa ilha, se apaixonou pela ilha, e lá residiam 8 famílias de pescadores. Ela fez a proposta de comprar todas as terras da ilha. Então, os pescadores se recusaram, porque eles viviam daquela pesca ali naquela região. Então, ela ofereceu mais dinheiro e se propôs a pagar tudo à vista. E foi o que aconteceu. Só que ela fez uma exigência. Ela disse, olha, eu pago vocês amanhã de manhã com dinheiro vivo, mas eu quero todo mundo de tarde fora da ilha. A partir de meio-dia eu não quero mais ninguém aqui. Pode levar tudo. E foi o que aconteceu. Ela pagou, foi a Bragança, registrou em cartório a compra, está tudo registrado em cartório, e ela passou então a conviver aí, mas ela não ficava direto na ilha, ela sumia, e quando ela voltava, ela aparecia com 12, 20 homens na companhia dela. Esses homens eram ditos pelos moradores da região como pessoas muito estranhas, de comportamento estranho, de vestimentas fora de época. Esses homens falavam um idioma que só ela traduzia. E quando os comerciantes, os barqueiros perguntavam a ela quem eram os homens, ela dizia que eles eram cientistas. Esses homens, eles falavam um idioma que ninguém entendia, somente ela. E ela passou, então, a partir desse momento, que ela frequentava a ilha na companhia dessas pessoas, ela passou a comprar semanalmente, de 200 a 400 quilos de peixe. Então, os pescadores, as pessoas do mercado onde ela comprava, aquilo chamou muita atenção e eles passaram a segui-la. E o que ocorre? Ela levava, eles entregavam o peixe lá na ilha, e aqueles homens que chegavam na companhia dela, de manhã, por exemplo, à tarde já não estavam mais na ilha. Não havia ninguém mais na ilha. Nem ela, nem os homens. E não encostava barco, não encostava no helicóptero, não ia lá resgatar eles. Isso chamou a atenção da Operação Prato. O Holanda tomou conhecimento da compra desses peixes, a enorme quantidade, e imaginou logo, essa mulher, ela está alimentando um grupo de guerrilheiros na ilha. Nós estávamos vivendo um regime militar, então tudo era dúvida, né? Então, ele disse, olha, essa mulher, ela está preparando alguma coisa, ou ela está contrabandeando arma na ilha, ela está treinando gente lá, ou eles é que estão treinando alguém, porque ali tudo é divisa com as Guianas ali, né? A Guiana francesa, a Guiana holandesa, então ali tem sempre alguma situação bastante complicada ali. Até nos dias de hoje ainda tem. Bom, então a Holanda decidiu
separou lá um pessoal do grupo dele, do nosso grupo, e decidiu ir lá na ilha investigar. Quando eles chegaram na ilha, essa ilha ela é uma ilha oceânica, ela fica 5 horas distante do litoral. Embora não pareça no mapa, mas de Uramajó até lá são 5 horas de barco veloz. E chegando na ilha, essa ilha não tem absolutamente nada, não tem luz, não tem nada. Os pescadores vivem lá na parte, vamos dizer, mais humilde, mais simples possível. Então, eles chegaram lá na ilha, já não tinham os residentes, porque ela havia comprado e todo mundo já havia saído, e eles não encontraram ninguém na ilha e foram até a casa dela, onde ela morava. A casa não tinha janela, não tinha porta, não tinha cama, não tinha rede, não tinha fogão, não tinha absolutamente nada. E, principalmente, não tinha nenhum vestígio de peixe. Absolutamente nada. Não tinha uma escama em toda a ilha, não tinha uma espinha de peixe em toda a ilha. No varal das casas não encontraram uma cueca. Então, as coisas realmente muito sérias estavam acontecendo ali. E essas luzes foram chamadas pelos residentes, pelos moradores de Bragança, de Augusto Correia, de pequenas luas. Essas luas, elas só se apresentavam na ilha quando essa enigmática mulher estava lá. Quando ela chegava na ilha, essas luas se manifestavam. Quando ela ia embora, as luas desapareciam. Aí os moradores, com medo dela, passaram a ter medo dela, porque achavam que ela estava realmente treinando aquele pessoal lá na guerrilha. Esses moradores fizeram uma denúncia à Polícia Civil lá de Belém. A polícia foi, prendeu, levou para Belém e fizeram lá uma investigação de 3 dias e liberaram, porque não foi encontrado nada que pudesse desabonar a conduta dela, até aquele momento. Bom, aí ela desapareceu, ela disse que ia a Paris, porque tinha uma herança para receber do pai, que havia falecido, e nisso ela ficou uns 6 ou 8 meses desaparecida. Quando ela voltou com mais dinheiro, ela queria comprar mais coisas. Aí ela foi lá e no mercado ela fazia cada vez mais comprando peixe. E cada vez os barqueiros entregando mais peixe lá na ilha. Até um determinado momento que os caras fizeram uma nova denúncia, porque ela passou a caminhar nua na ilha durante o dia e à noite ela tomava banho, mas eles diziam que ela flutuava sobre as águas. Os pescadores ficaram com tanto medo que eles ficavam nas embarcações ao largo, vigiando ela dia e noite. Entendeu? Claro que estava atrás de ver também se ela estava realmente nua, né? Mas, e ela ficava realmente à vontade, ela era a única moradora da ilha. Eles só iam lá para entregar peixe e voltavam para o local deles lá. Então, eles fizeram a segunda denúncia dizendo que ela estava chamando a atenção das crianças e tal, e que passava o dia nua lá na praia e tal. Fizeram a denúncia e a Polícia Civil passou a bola para a Polícia Federal. Olha, está um problema sério lá na ilha, os homens continuam chegando, ela anda nua, flutua sobre as águas, vocês têm que investigar isso. E a Polícia Federal foi lá. A Polícia Federal foi lá, prendeu, levou ela de barco até Belém e embarcaram, ela foi para Brasília, ficou 3 ou 4 dias em Brasília sob investigação, fizeram um levantamento muito sério sobre ela lá e levaram de volta para Belém. Olha, está liberado, pode continuar à vontade na ilha, pode continuar nua lá, pescando, comendo peixe. E foi assim que aconteceu. E aí as coisas começaram a agravar, porque mais objetos luminosos começaram a aparecer sobre a ilha. Houve nova denúncia, ela foi novamente presa, dessa vez de novo pela Polícia Civil de Belém, e foi levada até o mercado do Ver-o-Peso, que é o principal mercado de peixe de Belém. Quando ela chegou lá, que ela desembarcou, ela pediu para ir ao banheiro. O banheiro público até hoje ainda é um banheiro muito simples lá. Quem conhece Belém deve estar sabendo o que eu estou falando aqui. Então, naquele período, o banheiro dos homens e das mulheres era entrada de um lado e do outro. Não tinha porta, aliás, tinha porta, não tinha era basculante, janela, nada disso. Ela entrou no banheiro feminino e os policiais permaneceram do lado de fora.
Ficaram lá mais de 10 horas esperando ela sair. Aí resolveram arrombar, entraram, ela não estava lá. Ela desapareceu e desapareceu para sempre. Bom, aí depois eu vou dar uma continuidade nessa situação aí. Aí o Holanda disse, poxa, não é possível, a gente tem que ter uma informação mais precisa dessa mulher. Depois dela desaparecida mais de 8 meses, a Polícia Federal, em acordo lá com a investigação junto com a Interpol, descobriram que o passaporte dessa senhora, que ela se chamava Elizabeth Beth Kermner, então esse passaporte dela era falso e pertencia a uma polonesa que havia falecido em 1939. Então não tinha absolutamente nada a ver com as informações que ela havia prestado para a Polícia Federal. Então a Interpol entrou no circuito para ver se descobria alguma coisa lá fora. Quando houve um terremoto em Los Angeles, em 1986, ela foi fotografada por um jornal americano, salvando vítimas dos escombros lá, vestida de enfermeira. Essa fotografia foi publicada no jornal, a Interpol soube e imediatamente iniciou uma busca e ela nunca foi localizada. Bom, esse é um dos mistérios. Agora eu vou pular de novo aqui para a questão da Operação Prato. Eu estou falando esse caso da mulher, chamada Mulher da Ilha do Meio, porque todo mundo pergunta e ninguém sabe.